Fala galera, tudo certo? Bem-vindos ao meu canal. Me chamo Enzo e sou mais conhecido como Sense nas redes sociais. E no vídeo de hoje a mensagem principal é: foque em ficar bom naquilo que você gosta, tá certo? Primeiro, antes da gente entrar no assunto, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Todo vídeo tá, todo vídeo, ó. Todo dia tá saindo vídeo. Então, cumprindo a promessa, tá tendo aqui conteúdo todo santo dia sobre design, sobre publicidade, sobre esse mundo artístico que a gente vive, certo? Curta, comenta, compartilhe com seus amigos. É isso, acho que os recados foram todos dados, devidos. Então vamos lá. Eu vou contar um pouco sobre o meu começo no design. Nesse vídeo, vou tentar ser o mais objetivo possível para a gente não ficar se, se prolongando tanto nos assuntos, certo? Bom, o meu começo, eu tive ali um certo apoio familiar, claro, para um notebook ou coisas desse tipo, né? Então eu tive acesso, desde pequenininho, acesso à tecnologia, né? Um computador de tubo, né? Com aquele telão lá gigantesco. Então eu sempre tive esse acesso, né? Não só nessa parte, mas também como ali no desenho. Para quem não sabe, eu sou desenhista, eu desenho também no papel. Então eu sempre tive ali um papel, um lápis para desenhar, rascunhar. Sempre fui muito estimulado, principalmente por materiais ali da Turma da Mônica. Quem lembra aqui da galera dos anos 2000 que tinha antigamente nas bancas de jornal, a galera, os rapazes lá que vendiam as coisas, eles tinham DVDs da Disney, jogos interativos da Disney que, pô, Lilo e Stitch, Buzz Lightyear, Tarzan, cara, vários jogos sensacionais que você, né, colocava CD ali no disquete do PC, você jogava. Então, tipo, foram milhares e milhares de estímulos, assim, que mostraram o caminho que eu iria trilhar nessa vida, que era a arte. Então, tipo, tudo isso me cativava bastante. E acredito eu que assim como eu, vocês que querem ingressar e que já estão no design, tiveram bastante estímulos assim. E isso é um papo para um outro vídeo também, de um pouco mais desse comecinho, né? A gente vai ficar muito mais focado em software skills e a minha luminária acabou de desligar, descarregou, esqueci de carregar. Mas enfim, né, continuando. Então, num próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre a infância, sobre esses estímulos principalmente, né? Só foi uma pincelada. E quando eu, né, comecei a crescer ali nos 13, acredito eu, uns 14, eu já fui, né, entendendo um pouco mais ali sobre internet e tava ali acessando ali os Facebook da vida, coisas desse tipo. E a música, ela sempre esteve muito vívida na minha vida. Nisso eu comecei a caçar música eletrônica, que eu gosto bastante, EDM, né, que naquela época eu ainda não tinha conhecido, o Skrillex, por exemplo. Acho que eu só fui conhecer ele em 2016, uma coisa assim. E eu via toda. Eu acompanhava a rede social dessa galera e eu via lu- luxo, eu via eles viajando para tudo quanto é canto, eles produzindo arte. Eu já tinha noção de que aquilo que eles faziam era arte, era a forma deles de se expressarem para o mundo, né? As pessoas. Então eu via aqueles lances de jatinho, eh, os equipamentos que eles tinham. Então, tipo, principalmente roupas, moda, lifestyle. Depois que eu fui conhecer os Skrillex, eu percebi o quão apurado artisticamente eram as coisas dele, videoclipes, o merch, né, que é ali a sua loja virtual para vender camisas, bonés, etc. Então, tipo, eu fui bombardeado por é, produtos, arte, a arte sendo vendida, né? E isso me atiçou muito a curiosidade para tipo assim, pô,
o que que eu preciso fazer para chegar nesse ponto? Claro que eu não iria ir por esse meio, né, de produção musical, eu nunca arrisquei, na verdade, e eu quero muito, né, até antes de eu partir dessa pra melhor, eu entrar nesse mundo aí de produção musical para ver como é, que me interessa bastante, mas eu fui por um outro caminho, que era a arte, que era o design, que era a ilustração. Então, isso foi um gap, isso foi um incentivo para eu entrar nesse meio, né. E desde sempre eu tinha na minha mente que se eu quero ganhar bem, se eu quero conquistar, alcançar voos maiores, lugares onde, eu nem imaginava que, tipo, eram tão coisas assim, como é que eu posso dizer? Inacessíveis, de alto assim, que você teria que ter um padrão, uma altura ali, né, de skills, de habilidades, para você acessar. Então, tipo, eu queria viver isso. E isso foi muito por conta ali da galera da produção musical, né, uns DJs, produtores. Eu já tinha ali, mais ou menos ali, uma noção de que: "Opa, se eu quero alcançar voos maiores, eu precisava ficar bom naquilo". E, né, a gente, para quem conhece o Skrillex, que é uma grande referência para mim, eu tenho até tatuado aqui o símbolo da gravadora dele, a Ousla. Ele é muito versátil. Ele faz todo e qualquer tipo de gênero musical. E isso eu trago para minha vida. Naquela época, eu vou mostrar aqui, tá, na tela para vocês, os exercícios que eu fazia naquela época, que eu tinha bastante tempo, né. Caraca, eu queria tanto ser transportado para aquela época, porque, nossa, o tempo era valiosíssimo. Não que não seja hoje, mas conforme a gente vai, né, crescendo, a gente vai percebendo que o tempo vai ficando um pouco mais apertado, né? A gente vai envelhecendo, né? Os ossinhos, tudo mais. Mas isso aqui é um velho jovem de 26 anos. 25. Vou fazer dia 20, vou fazer 26 agora dia 28 de abril. Ainda não chegou. 25 anos falando, certo? Então, eu já tinha esse racional de ficar bom naquilo que eu faço, certo? Então, eu vou mostrar aqui na tela do computador para vocês alguns exercícios que eu fiz naquela época, como por exemplo, vocês estão vendo aqui a minha tela? Isso aqui nada mais é do que um símbolo de Star Wars, só que qual é a parada aqui? O Long Shadow. Naquela época, para mim, abrir o Illustrator era sinônimo de terror. Até o Photoshop, mas o Photoshop até que foi um pouco mais tranquilo. E eu tive esse tato de tipo, opa, aqui eu trabalho com vetor. Vetor é para logo. Vetor é para identidade visual. Então eu fui por nesse meio também, de aprender identidade visual. Tem bastante designer que hoje não faz somente arte, ele também faz identidade visual. E isso foi uma parada para mim, porque eu já tinha entendimento. E vocês vão achar que eu tô que nem o David Jones aqui falando: "Nossa, eu jogo esse jogo há zilhões de tempos, Resident Evil. Eu eu zerei todos". E, cara, sim, é muito louco isso. Tipo, naquela época eu já tinha essa parada assim comigo de tipo, cara, eu preciso fazer essas coisas porque eu sei que lá na frente isso vai ditar muito a minha realidade. E mais pra frente, tá, nesse vídeo, eu vou mostrar as conquistas que eu tive com isso, com essa decisão, tá certo? Então aqui, o que que eu aprendi naqueles tutoriais do YouTube, e sim, eu sou autodidata, tá bom? No YouTube, foi Long Shadow, esse efeitozinho aqui no Illustrator. Agora passando para um outro, agora passando para o próximo, o que que eu aprendi aqui? Illustrator, ilustração. Eu peguei um barquinho da internet, tanto que eu até
eu tatuei ele aqui, ó. Claro que ele tá um pouco diferente, eu pedi à tatuadora para dar a visão dela sobre o meu barquinho, mas aqui eu peguei e vetorizei, eu fiz um exercício para vetorizar essa imagem como um todo, sabe. Esse também foi um outro exercício que eu o que que eu fiz aqui, né, eu apliquei o efeito de 3D. Naquela época tinha aqueles óculos 3D do cinema, que a gente trazia para casa, né, e daí eu apliquei e eu conseguia visualizar, de certa forma, naquele óculos, aquilo o efeito que eu apliquei aqui, sabe. E dentre outras coisas também, como um brilho interno, um brilho uma sombra interna também, e mudava a forma de mesclagem. Tem aqui uma ilustração que eu fiz de montanha. Essa parte daqui de baixo eu também fiz, de forma artesanal, olhando na internet, que é essa superfície, né, por meio de grids. Então tudo aqui foi um exercício, tanto aqui dentro também, ó, aqui tinha uma cor chapada e um degradê por dentro, com uma forma de mesclagem ali de multiplicar, ou coisa assim, eu não vou me lembrar ao certo, para fazer esse efeito daqui de baixo, sabe. Vamos ver aqui um próximo. Cara, esse daqui, foi uma época que eu acessava o Google Plus, quem vai lembrar? É uma rede social da Google que era era como se fosse um Reddit da vida, e ela era feita de comunidades. E lá tinha uma comunidade da Motorola que era feita por fãs, né. E daí eu fui destaque lá, pois eu fazia essas ilustrações, assim. Essa foi uma capa que foi feita para colocar lá no banner principal e, pô, era mó conquista, sabe. Porque eu gostava bastante do Motorola, eu sempre tive um Motorola. Depois que eu fui pular pra maçã, né, então eu tive uma dessas versões aqui do Moto X, né, na verdade. Então olha só, eu fiz uma ilustração da imagem original, no Illustrator também, sempre fazendo esse exercício, porque o Illustrator, ele é, tipo assim, pra mim, top 1. O Photoshop ele fica em segundo, por incrível que pareça. Mais um aqui, e aqui a gente já pula para o Photoshop, eu já me arriscando em manipulação de imagem. Meio tosco, né, mas eu tentei. E aqui é essa parte das ilustrações que eu digo para vocês. Eu já fazia desenho, então isso me ajudava a ter um esboço, para fora do digital, né. Que daí eu passava aqui e olha só como é que era a tela de antigamente, isso aqui é 2016. Cara, o Illustrator, pô, no seu Illustrator OG, né, que nem o Fortnite aí. E fazendo um exercício com a Pentool, que é uma coisa que grande parte dos designers até hoje não sabem mexer nessa ferramenta. E para mim, eu sou daquele pensamento dele. A gente precisa passar pelo sufoco para entender os prazeres da vida, sabe? Que hoje é remover fundo, só clica ali, entendeu? Um laço poligonal que só vai passando assim. Mas na época já tinha laço poligonal, mas eu me negava. Eu fui conhecer o laço poligonal já em 2018, 19, já voltando para casa. Entendeu? Então, pô, por muito tempo eu usei a Pentool para recortar a imagem, né. Então aqui eu utilizei Pentool para criar esse crash aqui personalizado. Aí aqui são exercícios de YouTube, eh, headers, né, que foi uma parada que eu fiz bastante, foram mais de 70 headers que eu fiz naquela época, por simplesmente treino. Eu estava treinando. Então eu vou mostrar mais tem mais algum aqui? Tem. Então eu vou mostrar mais alguns aqui, para vocês perceberem que em cada header eu estava testando uma coisa. Tanto que naquela época eu não comercializava isso. Eu falava para o pessoal: "Eu faço a sua header, mas eu vou colocar a minha visão artística aqui, certo? Da forma mais tosca possível, eu até posso criar um vídeo, se vocês quiserem também, criar um vídeo abrindo aqui o Messenger aqui da minha página antiga, para vocês verem o caos que era, pelo amor de Deus.
as conversas lá, mas funcionava na época, né? A galera tava crescendo junto ali, e então, pô, olhar para essa header aqui, o que que tem aqui? Pô, eu aplicava aqui um mosaico para simular um 8 bits, aqui no lettering, colocava uma sombra interna, um degradê, aí eu expandia com um traçado e colocava mais um traçado e colocava mais um traçado. Opa, eu já criei um estilo de arte aqui. Esse daqui, pô, esse logo eu fiz no Illustrator, passei para cá para o Photoshop para continuar ali, né, a manipulação. Então, o que que tem aqui nesse lettering? Pô, a gente tem uma montanha ali inserida no texto, uma vibes vintage, retrô, vintage, sabe? Anos 90, sei lá, sabe? Qual o nome? Top Gear, sabe? Quem lembra desse jogo, Top Gear? Sensacional. Então, a cada design eu estava treinando uma habilidade diferente. Eu só não consegui separar aqui. Olha, ó, isso aqui, pô, eu me desafiava na época a pegar headers de criadores grandes da época. Nostalgia, pô, OG demais, sensacional. E eu pegava isso e eu recriava. Eu recriava a header para testar as minhas habilidades. Então, todos os assets aqui eu recriei, certo? Ilustração no Illustrator, ilustração no Illustrator, ilustração no Illustrator, long shadow do Illustrator importado para o Photoshop, sabe? Toda essa composição eu refiz, eu refiz para ver como é que era feito ali a situação, para estudar, para treinar, para ficar bom naquilo que eu faço e eu amo de paixão. E por fim, mais um exemplo aqui, clássico, Jovem Nerd. Essa época aqui era sensacional do Jovem Nerd. E olha só, aqui eu dei uma certa roubadinha que eu me lembre. Não, naquela época não tinha sensível ao conteúdo que funcionasse tão bem assim. Tanto que, se vocês forem reparar, não, dá pra eu dar zoom? Dá. Olha só, o do Jovem Nerd não tem tanta qualidade assim quanto o meu shape. Então, eu refiz isso. Sacou? Bom, galera, tudo isso que eu mostrei aqui pra vocês é pra chegar nesse ponto. Eu procurei ficar bom, porque eu sabia. Era intuição, era olhar pro colega é, é, do ramo dali da música e perceber que, pô, eu precisava fazer mais, eu precisava fazer uma manipulação bem feita, porque isso iria abrir portas. E quais as conquistas que eu tive com isso? Bom, eu trabalho de casa desde 2018. Até antes eu cheguei a trabalhar fora. Meu primeiro emprego ali foi numa campanha política aqui de Nova Iguaçu, onde eu moro. E depois eu fui trabalhar com o meu ex-patrão numa igreja, que também é aqui por perto. Então eu fazia muito flyer de igreja também. E em 2018 eu marcou um tempo na minha vida que não voltou mais, que foi trabalhar para fora. E eu vejo isso como um privilégio também. Então, poxa, isso foi uma grande conquista para mim, eu ter voltado para casa e não ter voltado lá para fora, sabe. Computador, eu não tenho reclamações nenhuma com o equipamento. É um tripé para gravar esse conteúdo, é o celular do ano, que eu não tenho tanto como é que eu posso dizer? Tanta dificuldade, assim, para adquirir um celular do ano, por mais que eu não precise, sabe, tipo aquele celular que chega um pouquinho perto do atual, sabe? Já basta pra mim. Porque não muda muito também, né? A maçã não muda muito. Mas ok. Então, equipamento. Eu tenho aqui um softbox, eu tenho tripés, eu tenho iluminação, eu tenho um computador que me oferece ali um ritmo de trabalho muito da hora. Pagar softwares, ter valor para investir
no meu trabalho. Então, antigamente, eu não tenho vergonha de dizer, era tudo craqueado. E hoje eu tenho condições o suficiente para pagar esses softwares. E isso é uma questão de honra. Isso é uma questão de honra. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu viajei para lugares diferentes por conta do trabalho. A trabalho e a lazer. Antigamente, né? Hoje a realidade é completamente diferente. E que bom também, né? Que a gente vai evoluindo, né, conforme o tempo. Hoje tem compromissos, relacionamento, família, né? Eh, mas antigamente, quando eu fui muito para um lado mais solitário da situação, vamos se dizer assim, uma solitude, eu viajava bastante, né? Chegava no fim do ano, eu quero ir para Recife. Vambora? Pegava ali meu dinheirinho, só metia a marcha. Eu por eu, sozinho, entendeu? Muitas pessoas também não fazem isso, por N questões, e tá tudo bem. Mas eu já fui para Florianópolis, eu já fui para São Paulo várias vezes. Então, BH, Minas Gerais, tudo isso por conta do design. Então é possível sim, sabe? Essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês e um conselho, por último aqui para fechar, para esse vídeo não se estender muito. Se você tem condições, se você tem acesso desde sempre, se vocês têm apoio familiar para ter ali um equipamento, eu sou muito desse meio de foca em uma coisa, foca, só foca em ficar bom naquilo, porque você é certificado de garantia. Você vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Pode não chegar muito cedo, vai depender muito de vários fatores. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua personalidade. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai se encontrando mais ainda nas ideias. Isso aqui, ó, vai mudando com o tempo, a mentalidade, a maturidade. Então, não é da noite pro dia que você vai estourar, sabe? Mas confia que você vai chegar lá, aonde você quer, sabe? E se você não tem apoio familiar e não tem um financeiro ali, deixa chegar ali um período onde você consiga, quem sabe, um jovem aprendiz ou um emprego digno, sabe? Vai lá, faz teu corre, por mais que não seja uma parada que você goste, que você não quer levar para a vida, você vai sair dessa e você vai conseguir ali. É claro, você só precisa ter um foco, você precisa ter objetivo, você precisa ter uma meta. Não adianta você se desviar, você, pô, todo o dinheiro que entrar, você gastar, entendeu? E tá tudo bem também chegar um determinado momento ali onde você queira comprar o seu parada, tipo, não é viver pelo trabalho, não é viver somente por isso. A gente tem os nossos quereres, a gente tem esse direito de ganhar o nosso dinheiro suadinho e comprar aquilo que a gente gosta. Mas sempre tenha em mente esse foco, esse objetivo. Porque assim como eu, você consegue. Você que está assistindo esse vídeo, certo? E bom, galera, esse era o vídeo que eu queria trazer hoje. Segunda-feira, já começar com chave de ouro, esse conselhinho aí. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais para frente a gente vai trazer muito mais de vídeos assim, que é um pouco mais ali na vertente de empreender, quem sabe? E é isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha. E é isso. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!